Vamos colocar o caso Master no meio da sala? Vamos falar sobre isso? E eu vou aqui para pertinho do Eli Jonas Maia, que está desde as 9 pensando, ô, gente, vocês vão parar de papear e me chamar aqui? Estou aqui pronto, organizado para entrar, e vocês não vão? Sim, chegamos no Eli Jonas. Pena que o assunto é azedo. Bem-vindo para o nosso analista de segurança pública, Daniel Vorcaro, caso Master, advogado de Daniel Vorcaro, saída de advogado. Eli Jonas, conta pra gente, por favor, o que a gente espera nesta semana, nos próximos dias, quando a gente olha para a possibilidade de uma colaboração premiada e essas movimentações na defesa do ex-banqueiro. Elisa, ótimo dia para você, para quem acompanha a gente nessa nova semana. O Daniel Vorcaro, ele voltou mais uma vez para a sala transformada em cela dentro da Superintendência da Polícia Federal nesse fim de semana e agora mesmo, 10 da manhã, já está recebendo pela primeira vez depois da saída do José Luiz Oliveira, o Juca, como seu principal advogado. Ele está recebendo neste momento o outro advogado que ficou no caso, que é o Sérgio Leonardo. O Sérgio Leonardo, inclusive, já está dizendo para interlocutores que vai seguir sozinho, de forma exclusiva, na defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Pelo menos nesse primeiro momento. Essa semana ele vai ter esses encontros com o Daniel Vorcaro e rearranjar a estratégia de defesa. Se eles vão continuar apenas a negociação com a PGR, Procuradoria-Geral da República, se vão apresentar uma nova proposta para a Polícia Federal de delação premiada, aquela que foi na semana passada rejeitada, foi um dos pontos que culminaram na saída do principal advogado, o Juca. E outra questão também é que a cela que ele está neste momento, após sair da carceragem, que era uma cela comum com banho gelado, que ele reclamou, a defesa pediu essa transferência para continuar a negociação. A Polícia Federal, inclusive, foi contra. Ela queria o Daniel Vorcaro fora das suas dependências, mas o ministro André Mendonça, que é o relator do caso na Suprema Corte, disse que ele tinha que continuar, sim, no prédio da Polícia Federal, indicando aí a continuidade desse acordo, dessa negociação tratativa para uma colaboração premiada. Agora, então, com um advogado que continua, algum outro advogado que está sendo sondado por pessoas próximas ali da família do Daniel Vorcaro e a volta para a cela dele, mesmo assim com tudo isso, a semana começa com uma indefinição se essa delação premiada do Daniel Vorcaro realmente vai sair do papel, se constituir em depoimentos, fazer uma ação formal ou não. Tudo nesse momento é questão de negociação e um rearranjo da defesa para um novo caminho de estratégia para ele tentar aí algum possível eventual benefício com uma colaboração, uma delação premiada, porque aquela que já foi apresentada na semana passada, rejeitada, para a investigação não tinha nada de novo. Faltava o ineditismo, que é um dos pilares da delação premiada. Tem que ter provas também. E na avaliação de investigadores da Polícia Federal, ele omitiu nomes importantes, datas e informações que a Polícia Federal já sabe durante o decorrer dessas investigações. Outro ponto também é que tem muito material ainda a ser analisado. Dos celulares do Daniel Vorcaro, que foram 8 apreendidos, apenas 2 foram periciados. Faltam 6 ainda, então tem muita coisa para rolar, muita água para rolar nesse rio aí, e a gente continua nessa semana para saber uma nova perspectiva de estratégia de defesa. Se ele vai continuar apenas com um ou se ele vai contratar mais um também para reforçar sua banca de defesa. Elisa? E aí tem um negócio aí, né, Eli Jonas, que qualquer um pode trocar de advogado a qualquer momento, que pode ter alguma coisa, porque o advogado não vai mais poder atender, não, porque eu prefiro que seja o outro, beleza. Mas sempre tem um ruidinho negativo. De para lá, por qual motivo trocou? É porque o advogado não quer fazer o que o cliente pede? Ou o advogado diz, escuta, essa estratégia não tem condição de te defender. Clarice Oliveira, o que você sabe sobre essa andança jurídica de Daniel Vorcaro? Elisa, para poder explicar o que a gente tem que esperar pela frente agora, nesse caso de Daniel Vorcaro, a gente tem que contar toda uma salada que está correndo nos bastidores em relação à defesa do dono do Banco Master. O Eli traz muito bem essa informação para a gente de que o Sérgio Leonardo, que é um advogado já próximo da família já há bastante tempo, está difundindo a informação de que ele vai seguir sozinho, mas
Massa, eu amo massa. Sim, sendo feitas sondagens nos bastidores a outros advogados. A Andréa Sadi trouxe no G1 a informação de que o criminalista Daniel Bialski tinha sido sondado para eventualmente assumir a defesa do bunker Daniel Vorcaro. O que tem de concreto até agora, segundo as apurações que eu aprofundei a respeito desse tema? De fato, as conversas aconteceram, tem vindo de mais de um lugar, tem integrantes da família e tem também outras pessoas do círculo de confiança muito próximo de Daniel Vorcaro, inclusive pessoas que prestam serviços jurídicos a eles, entrando em contato com esse advogado, que é o Daniel Bialski, que é super renomado também, para eventualmente sentir se haveria algum conflito, quais poderiam ser as possibilidades de ele eventualmente assumir o caso, se tem ou não algum problema. E, por enquanto, não tem nada fechado. Não teve contratação, o que houve foi uma sondagem. Mas o que essa sondagem está indicando? E aí eu trago a apuração para vocês mais quentinha. Ele estaria ali sugerindo, segundo os interlocutores dele, principalmente os membros da família e também pessoas que trabalham com Daniel Vorcaro historicamente, que ele tem sim interesse em ampliar a sua delação. E aí a gente tenta explicar o motivo da saída de José Luiz de Oliveira Lima, o Juca, da defesa. Aqui também a gente tem várias versões correndo nos bastidores. Ou seja, pessoas dizendo coisas diferentes. Que dão a linha do que vai acontecer daqui para frente. Que Daniel Vorcaro estaria, sim, teria ficado muito insatisfeito com a recusa da Polícia Federal em aceitar a sua delação, estaria disposto a ampliar a colaboração, ou seja, trazer mais informações, mais detalhes, mais pessoas envolvidas e também a questão financeira que a gente já tinha levantado aqui anteriormente, de devolução, quanto que ele estaria disposto a devolver aos cofres públicos em um acordo para seguir essa negociação com a PGR. Para que essa negociação com a PGR ande de forma pacífica, o que ele estaria buscando? Um advogado com boa relação com André Mendonça. Porque uma das versões que correm nos bastidores é que Juca teria tensionado demais a relação ali com André Mendonça, que o ministro do Supremo, que é relator desse caso e que vai ter que homologar a delação, teria ficado, de certa forma, incomodado com a supressão de informações na delação, apontando ali que haveria elementos que já estão nas investigações da Polícia Federal, mas que não entraram na proposta de delação. Então, peraí, ele está escondendo alguma coisa, está omitindo alguma coisa, está protegendo alguém, está deixando de colocar todos os políticos que ele tem para mencionar aqui com quem ele tinha relação. Então, isso teria dificultado ali, tensionado a relação de André Mendonça com o Juca. Mas tem uma outra especulação nos bastidores de que esse desejo de Daniel Vorcaro de ampliar a delação pode ter batido na carteira de clientes de José Luiz de Oliveira Lima e eventualmente haveria algum conflito fazendo com que o advogado também se retirasse como um elemento adicional. Isso é mais especulação, mas não seria a primeira vez dentro do caso Master, tá? A gente teve outros advogados que se movimentaram e deixaram as defesas porque nos bastidores reconheciam que havia conflito de interesses. Então, isso tudo aponta para um Daniel Vorcaro disposto a ampliar a sua delação na negociação com a Procuradoria-Geral da República. Quanta coisa. Desculpa eu falar demais. Não, mas você falou aqui um monte de coisa que aqui já abriu para mim uma caixinha, aqui abriu outra, o meu HD ficou igual a Nazaré aqui, ó, olhando longe como Nazaré Tedesco tá on, fiquei aqui com um monte de equação em volta da minha cabeça pensando, não, para lá, mas então quais será que são os clientes desse advogado? Para que isso eventualmente possa ter barrado alguma coisa. José Luiz de Oliveira Lima é um dos maiores criminalistas do país. Ele já atendeu inúmeros políticos, inúmeras figuras. E pode ter mais políticos a entrarem na delação de Vorcaro. É essa que é a dúvida que fica no ar. Então, aí que abriu a equação por aqui. Inclusive essa coisa de relação com o ministro, porque a gente que vê de fora pensa, não, o ministro só faz o olhar técnico, não tem relação, não tem cafezinho. Oi, Jonas Maia, vamos aqui ainda sobre Daniel Vorcaro, porque é tanta mudança, não, porque está na superintendência, não, porque não sei o que, se é papuda, não, se é papudinha, não, se é outra penitenciária federal, não, porque aí na superintendência tem uma sala, mas tem uma cela. Como é exatamente o local onde Daniel Vorcaro está neste momento?
Elisa, pelas minhas contas, é a 8ª transferência do Daniel Vorcaro desde que ele foi preso no dia 4 de março. A gente tem a imagem, então, agora para relembrar quem talvez tenha se esquecido, do local onde ele está neste momento. Ele foi esse fim de semana já transferido por determinação do ministro André Mendonça, contra a vontade, inclusive, da própria Polícia Federal. Ele voltou para essa sala que foi transformada em cela e a gente consegue ver que tem uma cama, tem um frigobar, tem um banheiro privativo, tem um armário de madeira e também tem uma janela que dá de frente para o jardim da Polícia Federal. A defesa dele, inclusive, na semana passada, quando ainda o Juca era advogado principal dele, pediu para ele sair da carceragem onde ele estava, que era banho gelado, tinha um vaso sanitário embutido no chão. Ele reclamou bastante, até o horário foi reduzido do seu advogado também, e agora ele voltou para essa sala, transformada em cela, para dar mais andamento nessa tratativa e nessa negociação de uma proposta de delação premiada. Ele disse que naquele local que ele estava antes era ruim, era frio, era escuro, não tinha como pensar e como levantar novas informações para a proposta de delação premiada, que está sendo analisada pela PGR, mas que eles estão agora mudando aí, em tese, essa estratégia junto à Polícia Federal também. Então, essa é a imagem que a gente traz também para quem talvez tenha se esquecido. Só um detalhe, a TV não está mais lá, então Daniel Vorcaro não está com televisão como aparece nesse vídeo, mas todo o resto que compõem, os itens que compõem essa sala aí transformada em cela, era um depósito na Polícia Federal antes, é onde ele está nesse momento aí. E hoje, inclusive, está recebendo agora a visita do advogado Sérgio Leonardo, que continua no caso. Elisa.